Bom dia! Bom dia, meu povo. A graça e a paz de Jesus a dia. todos. A graça e a paz. Queremos convidar você para junto com a gente, ouvir um pouquinho mais da palavra do Senhor, tá bom? Cantar uns louvores, começar o nosso dia bem, nossa semana com alegria, tá ok? Sarinha quer mandar beijinho, quem for chegando, vai dando um oi, mandando um beijo. Tudo bem? Oi, Eliane. Oi, Paulo. Paz, irmã Fátima. Graça e paz, Débora Almeida. Tati. Jaque. Preta. Tudo bem? Bom dia. Feliz ver vocês. Oi, Jéssica. Bom dia, Eliane. Oi, vovó Regina. Viu, vovó Regina, filha? Vovó Preta. Vovó Preta. Oi, Fabiana, tudo bem? Bom domingo, minha amiga. Oi, pastor Vanderlei. Tudo azul. Paz, Graças pastor. a Deus. Paz, Paulo. Lídia. Paz, Jéssica. Paz a todos aí. Sejam Bom todos dia. bem-vindos. Vamos orar para a gente começar? Amém. Deixa eu colocar lá. E a vovó Sandra? A vovó Sandra tá chegando. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Pedimos agora que o Senhor abençoe o lar de cada pessoa que está conectado conosco agora através da internet, através do Facebook, dessa live, que a Tua presença, a Tua graça também se estenda a cada pessoa nessa manhã, a cada família. Nós colocamos, Senhor, em nome de Jesus, em Tuas mãos. Amém. Amém. Vamos cantar, gente? Peraí, tá ficando baixo agora. Eu tenho um Deus que não vai deixar desespero me tomar, essa luta me matar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio,
motivo da nossa alegria, Senhor. Senhor. Tu és o motivo da nossa canção, Tu és o motivo de estarmos aqui nessa manhã com vida. Tu és o motivo, Senhor, de termos família, de termos amigos, de termos irmãos, de termos a igreja. Tudo é para Ti, tudo é sustentado pelo que Tu fizeste na cruz do Calvário em nosso lugar. Tudo que existe, existe por causa do Senhor. Amém, Deus. Foi o Teu sangue na cruz do Calvário que trouxe à existência tudo que existe, Senhor. Antes do Senhor dizer, haja luz, primeiro o Senhor disse, haja cruz. Amém. A cruz é o que sustenta tudo que existe, é o que dá base para tudo que existe, Senhor. Nós somos gratos nessa manhã por esse momento aqui, Senhor, com os nossos irmãos. Queremos orar agora, Senhor, de forma especial. Orar pelo Brasil, orar pelo presidente do Brasil, orar, Senhor, pela liderança do Brasil, por cada governador, Senhor, por cada senador, cada deputado federal, cada deputado estadual, cada prefeito, cada vereador, por cada cidade. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem. Oramos, Senhor, por aqueles que estão na batalha ali de frente, na batalha, Senhor, contra a luta, Senhor, contra o coronavírus. Oramos para que o Senhor revista eles, cubra eles com Teu sangue, livra eles de todo mal, eles que estão lidando o tempo todo com as pessoas que estão doentes. Ó Senhor, que a Tua graça se estenda sobre todos. Abençoa os cientistas, Senhor, aqueles que estão estudando agora, Senhor, para, Senhor, descobrir, Senhor, uma vacina, descobrir algo que possa brecar, frear um pouco, ó Pai, esse vírus. Nós colocamos em Tuas mãos, pedimos que a Tua graça esteja sobre todos e cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma canção, agora que a Elô gosta muito. Vamos cantar dizendo que o Senhor é santo, que doce é estar na presença de Jesus. Doce é estar em Tua presença. Que doce é estar em Tua presença, contemplando a formosura da Tua majestade e reconhecendo que Tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Que doce é estar em Tua presença. Que doce é estar em Tua presença, contemplando a formosura da Tua majestade e reconhecendo que Tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo,
irmãos, olha só, eu queria dar só um aviso. Se por um acaso a internet cair, eu tô transmitindo pelo meu e Lélio tá transmitindo pela IEC Viva Esperança, tá? Então, se o meu cair, corre lá para a IEC Viva Esperança, que a gente está transmitindo lá. E se da IEC Viva Esperança cair, vocês correm lá pro meu Elô Favato, que a gente também está transmitindo, tá bom? Amém. Amém. Queria compartilhar agora com você uma palavra de Deus. Eita, desculpa. Essa palavra, ela está baseada lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Só ajeitar aqui o telefone. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, é uma história muito conhecida. É a história de Naamã. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. É a história de Naamã, uma história que todo mundo já, se já não leu, pelo menos ouviu falar, ouviu alguma pregação ou uma mensagem sobre. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Vá. E versículo 9 diz assim: então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus
ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço seja permitido que a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Mas o Senhor, Deus, perdoe o teu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Essa história, meus irmãos, é uma história que fala da vida de Naamã, um grande homem, um homem de conquistas, um homem de sucesso, um homem poderoso. Mas quando eu olho para as histórias da Bíblia, a Bíblia é um daqueles livros que a gente precisa ler inserindo a nossa vida dentro dele, né? Quando eu leio sobre Naamã, eu tiro o nome de Naamã e coloco o meu nome, coloco o nome de Lélio. É Lélio, essa história fala de mim. É uma história interessante, porque nós também temos nossos poréns, nós também temos nossas dificuldades, nós também temos nossos problemas. Naamã tinha o seu problema. O problema de Naamã é que Naamã tinha uma lepra. E ele, que era um grande soldado, um comandante do exército da Síria, um homem poderoso, um homem de muitas vitórias. Aliás, ele havia conquistado Israel, ele havia inclusive levado uma menina que vai trabalhar na casa dele como escrava de uma guerra que ele vence de Israel. Então ele é um homem vitorioso, mas ele tem um porém na vida dele, ele tem a lepra. E esse homem, quando ele chega em casa, a sua serva havia dito para a esposa daquele homem que se ele fosse para os territórios de Israel, lá haveria um profeta que certamente teria poder de curar aquele homem. E a história começa assim, começa com a possibilidade de transformação da vida, de mudança na vida de Naamã. É isso que a história vai retratar, a possibilidade de viver um milagre, a possibilidade de ter sua vida transformada. Porque no território de Israel, a lepra era uma coisa muito séria. A lepra, para o povo de Israel, o povo de Deus, era considerada como um símbolo de pecado. Uma pessoa leprosa naquela época não poderia ir ao templo adorar. Ela viveria longe da comunidade de Israel, longe de tudo e de todos. Mas ele não é um israelita, ele não é um judeu, para ele não tem esse problema. Mas o problema para Naamã é que é um problema físico, é um problema de enfermidade física. E ele, que era um homem cheio de medalhas, um homem cheio de vitórias, provavelmente teria que se aposentar mais cedo. E aquilo entristecia o coração daquele homem, porque provavelmente aquele homem vitorioso pararia de lutar suas guerras, né? E aí a gente vê a história se desenrolar e a gente aprende algumas lições com essa história que eu queria ministrar para a gente nessa manhã. Qual é a primeira lição que a gente aprende com essa história aqui? A primeira lição que eu queria destacar sobre a vida desse homem, a Bíblia até faz um paralelo entre a vida desse homem poderoso, um homem vitorioso, um homem de guerra, de muitas vitórias em suas batalhas, e ao mesmo tempo a Bíblia faz um paralelo com uma escrava que está na casa dele. Uma menina, uma jovem escrava que está ali, a escrava de Naamã, que foi arrancada do seu território, foi arrancada da casa de seus pais, e está ali como escrava, servindo a Naamã.
ela tem uma direção para a vida dele. Ela sabe o que Naamã não sabe. Aquela menina que parece estar numa posição inferior da de Naamã é aquela que vai dar uma palavra de orientação para Naamã. Então a primeira lição que eu aprendo com essa menina, que nós precisamos, na nossa caminhada cristã, como cristãos, precisamos andar perto de gente que tem palavra de Deus. Olha o que acontece com a vida de Naamã. Naamã só foi para Israel e só experimentou a cura da sua lepra porque quando ele chegou em casa do seu dia de trabalho, a sua esposa correu até Naamã e disse: tem uma menina aqui na nossa casa, escrava, que disse que se você for até Israel, se você for para lá há um profeta que pode curar você, que traz solução para a sua vida, que trará a solução para a sua vida. Então, ele ouve essa direção, o versículo 3 diz isso, aqui ó, versículo 3, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 3. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Samaria, capital de Israel, reino norte. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao rei, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ele ouve a palavra de direção, é uma palavra de cura, uma palavra de direção para a vida dele. Então, nessa manhã, se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa caminhada cristã, na nossa vida, seja em que área for, se queremos ter uma vida bem-sucedida, precisamos andar perto daquelas pessoas que nos aproximam da direção de Deus, que nos aproximam de Deus, que nos dá a direção de Deus, que direciona, que tem palavra de Deus para a nossa vida. Foi assim que essa menina deu a direção para Naamã, e Naamã recebe essa palavra de direção e vai seguir. E ele vai até o rei da Síria e diz para o rei da Síria dá cartas a ele, e ele então vai em frente e parte em direção a Israel para então receber a sua cura. Então, queremos ter uma vida bem-sucedida? Precisamos andar perto de pessoas que nos aproximem de Deus, de pessoas que têm direção de Deus para a nossa vida. É muito fácil, meus irmãos, você que me ouve nessa manhã, meu irmão, minha irmã, é muito fácil uma palavra de desânimo. A palavra de desânimo, ela parece que ela fomenta mais rápido. Parece que a palavra de desânimo, a palavra que te joga para baixo, ela fomenta mais rápido. Ela ganha rapidez na sua ação. Só você dar uma olhada lá na Bíblia, quando Moisés manda os espias até a terra prometida, Moisés separa 12 espias. E esses 12 espias, eles vão até a cidade onde Deus havia prometido, até as terras de Canaã. Eles chegam lá e eles veem que a terra era do jeito que Deus havia prometido. Mas acontece que na terra havia gigantes. E eles voltam, esses 12 espias voltam para o arraial e chega para Moisés e chega para todo o povo de Israel e diz o seguinte: olha, nós fomos lá e os 10 espias, eram 12, 10 deles disseram: não é possível entrar na terra e tomar posse da terra que Deus nos prometeu, porque, olha, tem gigantes na terra. E nós nos vimos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Nós não poderemos vencer. Mas eram 12 espias. 10 disseram isso, mas os outros 2 espias, Josué e Caleb, se levantaram e disseram: eia, tenha ânimo, vamos lá. Vamos entrar e tomar posse da terra que Deus nos prometeu. Deus é quem nos prometeu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A terra é nossa. Mas o que acontece com o povo? O povo desanima diante da notícia dos outros 10 espias. A notícia, a palavra de desânimo, ela parece que fomenta mais rápido. Por isso, ande perto de pessoas que têm palavra de direção de Deus. Tenha no seu ciclo de amizade aquelas pessoas que você fala assim: poxa,
essa pessoa, ela transpira paz. Essa pessoa, ela me faz estar mais próximo de Deus. Essa pessoa, ela sempre tem uma boa palavra de Deus para mim. Ela sempre tem uma direção. Esse irmão ora por mim. Esse irmão, sei que se eu pedir oração a ele, ele vai orar por mim. Então, ande perto de pessoas que te direcionam para mais perto de Deus. É isso. Foi isso que Naamã fez. Ele ouviu o conselho daquela menina e seguiu. A segunda coisa que Naamã fez, a segunda lição para sermos bem-sucedidos na nossa vida, é tomar a decisão de mudar. Olha o que Naamã fez, o versículo 4 e o versículo 5 diz assim: Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Naamã tomou a decisão de seguir o conselho daquela menina. Tomou a decisão de ir a Israel, de ir para Samaria, de procurar o profeta que poderia curá-lo. A decisão é o que transforma a nossa vida. Uma vez eu ouvi um pastor falar, pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana lá em Belo Horizonte. E ele pregou uma mensagem muito linda, falou o coração daquela plateia que ouvia a pregação dele. E no final ele terminou dizendo o seguinte: nada do que eu disse aqui poderá mudar a sua vida se você não decidir mudar. Então a decisão é o que pode mudar a nossa vida. É a decisão que nos faz sermos bem-sucedidos. Por exemplo, se você é fraco na sua vida de oração, na sua vida devocional, é só a decisão que vai mudar essa história. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho dificuldade de estudar a palavra de Deus, eu até quero. Então decida, é a decisão que faz você mudar. Ah, eu queria mudar a minha vida, eu sinto que a minha vida está parada aqui e ali, eu queria ter coisas novas na minha vida, novidade, eu queria viver novidade de Deus na minha vida. Você precisa decidir, é a decisão que te leva à transformação. Foi isso que esse homem fez. Ele correu para o rei, pediu ao rei cartas para que ele pudesse passar pelos territórios inimigos, os territórios, os territórios que eram aliançados com o rei da Síria. Ele queria passar em paz e ter uma carta de recomendação para chegar na mão do rei de Israel. E ele faz isso, é a decisão. Ele decide buscar a sua cura. Você quer viver um milagre, você quer viver a transformação de Deus na sua vida, é a decisão que vai te levar a viver essa novidade de Deus na sua vida. É a decisão que vai fazer você viver a transformação que Deus tem para a sua vida. Ele decidiu. Quando eu era criança, tinha um comercial na televisão, um intervalo comercial, uma propaganda que dizia, era a propaganda de um Danone, e dizia assim: tome uma decisão, tome um Danap. Você lembra do Danap? Se você lembra, você está como eu, ou está calvo ou está de cabelo branco, porque é uma propaganda lá da década de 90. Eu lembro disso e eles falavam isso, né? Tome uma decisão, tome um Danap. Nessa manhã eu te convido a tomar um Danap. Tome uma decisão, decida mudar. Decida viver novidade de Deus na sua vida. Se você não está satisfeito com a vida espiritual que você tem, se você não está satisfeito com a sua vida, seja em que área for, há uma insatisfação, há um porém na minha vida, eu quero mudar isso. Se você quer mudar isso, tome a decisão de mudar. Só a decisão vai poder transformar a sua vida. Decida em seu coração. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o coração. Ou seja, o que a Bíblia está nos orientando? Tome uma decisão. Ouviu a voz do Espírito Santo? Tome a decisão de seguir o que a voz te manda fazer. Tome uma decisão. É a decisão que transforma, é a decisão que muda. Ele tomou essa decisão. Ele correu ao rei, pegou a carta e partiu em direção a Israel. A terceira lição que a gente aprende aqui com esse homem,
A primeira lição foi: ande com quem tem palavra de Deus para você. Ande com quem direciona a tua vida e que te faz se achegar mais perto de Deus. A segunda é: tome uma decisão de viver mudanças na sua vida. Decida mudar. Tenha uma decisão de viver algo novo de Deus para você. Nós precisamos de algo novo. Nesse momento de quarentena, nesse momento onde nós vivemos um caos no mundo inteiro, onde o medo toma conta das pessoas, a desesperança, precisamos de algo novo. Nós só podemos viver algo novo se decidirmos viver algo novo. Tome a decisão de viver algo novo da parte de Deus para a sua vida. A terceira lição que a gente aprende com esse homem é que precisamos entender que Deus age da forma dele. Deus vai agir na nossa vida da forma dele. Não é da nossa forma, não é do nosso jeito. O versículo 9 até o versículo 11 diz assim: Então Naamã foi com os seus carros e cavalos e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Quando ele chega no território de Israel, Naamã, ele vai até o rei com aquela carta. O rei recebe a carta, o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria. E aquele rei de Israel lê aquela carta dizendo que o comandante do rei da Síria chegou ali em Israel buscando a cura. O rei se desespera e pensa: esse homem quer aprontar alguma coisa comigo. Eu não tenho poder para curar esse comandante do exército, eu não tenho poder para curar Naamã. E Eliseu, profeta, que está em Samaria, fica sabendo e manda um recado ao rei, diz: não se descabele, não se desespere, manda esse homem aqui que eu vou curar ele. Naamã então vai, com a comitiva que Naamã foi. Naamã levou dinheiro, levou ouro, levou roupas, levou um bocado de coisa, e ele chega diante do profeta Eliseu, na casa do profeta. O profeta nem de casa sai, o profeta manda o seu discípulo, o seu mensageiro, ir até ele, até Naamã. E o mensageiro, diz o versículo 10, mandou uma mensagem: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou triste, porque Naamã falou: poxa, não tem rios melhores em Farfá, lá em Damasco, o rio lá de Abana? Poxa, brincadeira, me mandar aqui, me lavar nesse rio podre, nesse Rio Jordão. Esse rio podre aqui, eu não quero me lavar aqui. E aí ele fica chateado com aquela situação. E ele diz: eu achava que ele ia sair. Olha para você ver, esse muquirana nem saiu de casa, ele nem me atendeu na porta, ele nem foi cortês comigo, educado, ele simplesmente mandou um moleque de recado vir aqui me dar um recado. Eu achei que ele viria aqui e ia tocar no leproso e restaurar a minha lepra. Meus irmãos, Deus não age da forma que a gente imagina, Deus não age como a gente quer. A gente precisa entender que Deus é soberano, Ele faz da maneira dele, Ele age da maneira dele, Ele faz as coisas. O profeta ali representa Deus, o profeta Eliseu é a representação de Deus, ele é o representante de Deus. É ele quem dá a direção de Deus para a vida de Naamã agora. E Naamã, ele recebe aquela palavra e ele se entristece, porque ele esperava que Deus fosse fazer, o profeta fosse fazer da maneira dele. Mas Deus não age do nosso jeito. Deus não age da nossa maneira. Deus age da maneira dele. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha não é, a sua vontade não é, mas a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Por isso ele age da maneira dele. Portanto, às vezes nós olhamos para a nossa vida, oramos por alguma coisa, esperamos que Deus intervenha e queremos que Deus faça aquele negócio que a gente quer. Deus tem que ser assim, faz isso. A gente quer ensinar Deus a trabalhar, mas Deus não precisa que a gente o ensine a trabalhar, porque Ele age da maneira dele e é do jeito dele, porque Ele é soberano e Ele sabe como faz.
Ele sabe como agir, Ele sabe como tratar de cada um de nós e de cada uma das nossas causas. Foi isso que esse homem teve que aprender. Ele teve que aprender que Deus age da forma dele. E a forma de Deus agir é a melhor forma que tem, porque Ele é Deus. Glória a Deus por isso. Quando Lázaro fica doente, Lázaro é um amigo de Jesus, a família de Lázaro era amiga, uma família muito chegada a Jesus. Era lá composta por Lázaro, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E a Bíblia conta que em capítulo 11 de João, Evangelho de João, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam um recado para Jesus. E o recado que elas mandam é: está enfermo aquele que tu amas. Parece até uma mensagem apelativa para ver se Jesus vem mais rápido, né? Jesus está doente, aquele que o Senhor ama. Aquele que o Senhor ama está sofrendo, está doente. E aí a gente pode ver que elas estão esperando que Jesus corra para lá e cure Lázaro. Mas a Bíblia ali no Evangelho de João, capítulo 11, diz para nós que Jesus demorou a chegar lá. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, onde Lázaro e suas irmãs moravam, Lázaro estava morto há 4 dias. Elas esperavam que Jesus chegasse lá para curar. Elas esperavam que a maneira de Jesus agir era da maneira que elas queriam. Vem e cura o nosso irmão. E aí tudo indica que Jesus chegou tarde, que Jesus chegou atrasado, que Jesus não atendeu o pedido delas, porque elas fizeram um pedido para Jesus restaurar a vida delas, para Jesus poder restaurar a vida do seu irmão, restaurar a saúde de Lázaro. E quando Jesus se demora, e ele chega 4 dias que ele está morto, a Marta corre até Jesus no meio do caminho e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, ou seja, eu esperava que o Senhor chegasse antes dele morrer e curasse ele. E depois ela volta para casa e chama Maria, e Maria corre até o encontro de Jesus, e a Maria vem com a mesma conversa, né? Alguém disse que Maria era melhor do que Marta, mas não, a mesma coisa, igual. Ela fala a mesma coisa para Jesus: olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas esperavam que Jesus agisse da forma que elas queriam, da forma que elas planejavam, da forma que elas achavam que daria certo. Muitas vezes nós olhamos para a nossa história e dizemos: Senhor, faz dessa forma, mas Deus trabalha do jeito dele. Ele não tem pressa, ele é atemporal, ele está fora do tempo. Ele faz da forma dele. Deus faz do jeito dele. E esse homem precisava entender que Deus faz do jeito dele. Então a Bíblia nos ensina isso. Que ele chega ali, fica entristecido, porque Eliseu não sai para curar ele, tocar na lepra. Mas aqueles homens que estavam com ele, com Naamã, os soldados que eram liderados por Naamã, disseram: chefe, se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, o senhor não faria? Que isso, chefe? Vai lá, ouve o que o profeta disse, vai lá, dá um mergulho, o que é isso? Isso não é nada. E ele então ouve, ele entra no rio e ele vai mergulhar. A quarta lição que a gente aprende aqui é sobre a perseverança. Se nós queremos uma vida bem-sucedida, precisamos entender que a perseverança precisa fazer parte da nossa vida. Olha o que esse homem teve de fazer. O profeta disse para ele, versículo 10, vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. E aí, no versículo 14, diz assim: então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Ele tinha que perseverar. Mergulhar 7 vezes. 7 vezes fala para nós de mergulhar, de
perseverança. Porque ele mergulhou a primeira vez, ele mergulhou a segunda, ele mergulhou a terceira. Ele precisava mergulhar 7 vezes. 7 vezes significa perseverança. Precisamos aprender a perseverar na nossa caminhada. A perseverança faz parte da caminhada cristã. Eu lembro uma vez de uma história que eu li no livro do pastor Ricardo Gondim. O pastor Ricardo Gondim falava um pouco sobre perseverança nesse livro, e ele dizia que ele estava vendo o jogo do time dele. Ele foi ao estádio Pacaembu ver o jogo do Corinthians, e o Corinthians perdia o jogo por 2-0. E o Corinthians estava jogando muito mal. E aí faltava 5 minutos para acabar o tempo regulamentar, para acabar o jogo, na verdade. E aí o Ricardo Gondim vai embora, chateado. Meu time perdeu de 2-0, meu time deu um vexame. E ele vai para casa e passa aquela noite mal, pensando no time. E acorda no outro dia de manhã, e quando ele acorda de manhã, ele vai ler o jornal. Qual foi a surpresa dele? Que em 5 minutos o Corinthians fez 3 gols e virou o jogo. E ele disse: eu perdi toda aquela emoção, porque eu não perseverei até o final do jogo. Eu fui embora, eu não perseverei, porque eu não fiquei até o fim do jogo. Que lição a gente aprende aqui? Que muitas vitórias a gente deixa às vezes de obter porque não perseveramos. Jesus nos ensina a orar numa parábola que ele conta do juiz iníquo. E ele diz que havia numa cidade uma viúva que tem uma causa na justiça, e ela vai para aquele juiz, e todo dia ela ia ao fórum, todo dia ela ia ao tribunal de justiça e pedia aquele juiz para julgar sua causa. Provavelmente era questão de dinheiro. Viúva na Bíblia, é pobreza. Viuvez, pobreza. Então aquela mulher vai e diz: julga a minha causa. Toda vez ela ia ali e pedia para ele julgar a sua causa, mas aquele juiz não estava nem aí para a hora do Brasil. Ele era um juiz corrupto, ele não estava nem aí. Mas um dia ele decide, de tanto aquela velhinha ir ali e perseverar, um dia ele diz assim: me dá um processo dessa dona aí, que eu quero me ver livre dessa dona. Essa dona está todo dia aqui no fórum, todo dia ela vem aqui para eu julgar se é a causa dela. Então ele pega o processo e ele então dá a sentença favorável, dá vitória para aquela mulher. Jesus nos ensina a orar através dessa parábola. Ele diz que nós devemos ser perseverantes na nossa oração. Seja perseverante na sua caminhada, meu irmão. Persevere, não desista das suas orações, não desista dos teus sonhos, não desista dos propósitos da tua vida. Deus tem propósito e promessas para a tua vida. Não desista de viver o propósito e as promessas de Deus para a sua vida. Ele precisava mergulhar 7 vezes. Ele precisava mergulhar 7 vezes. Perseverança. A quinta lição que a gente aprende aqui está no versículo 15 e 16. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, depois que ele foi curado. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. O profeta recusa aquilo que Naamã quer dar. Naamã levou dinheiro, levou riqueza, levou presentes para dar ao homem de Deus. Mas uma lição que Naamã precisava aprender, e todos nós também, é que milagre e bênção é fruto da graça de Deus e não da barganha. Deus não nos abençoa por aquilo que nós damos a Ele. Deus não nos abençoa como uma resposta da nossa vida de oração, da nossa vida de ofertas e dízimo. Não, de sermos bons. Ontem eu fui ali ao barbeiro, eu pago mais caro, porque ele tem que procurar onde vai cortar o cabelo, então eu pago mais caro. Mas o barbeiro, ele é cristão, e ele falava sobre a bênção de Deus. Ele dizia assim: se nós formos bons
Deus nos abençoa. Não, não é isso não. Deus não abençoa quem é bom e não abençoa quem é ruim. A Bíblia declara que Ele faz chover sobre os bons e os maus, sobre os justos e os ímpios. Ele manda a chuva. Bênção e milagre é a favor de Deus, é graça. Não tem a ver com barganha, não tem a ver com uma resposta àquilo que eu dou a Deus. Era essa a lição que ele precisava aprender. Então entenda que tudo aquilo que Deus faz por você, todo milagre, toda bênção, toda mudança, toda transformação que Deus possa fazer em você, não tem a ver com aquilo que você faz, não tem a ver com o que você faz, mesmo com a intenção do seu coração, não. Tem a ver com o que há no coração de Deus. Isso se chama graça. Ele nos abençoa porque Ele é bom e sabe abençoar. E a última lição que aprendemos, para terminar, a sexta lição, está entre os versículos 10 e o versículo 14, que eu acabei de ler. No versículo 10, o garoto de recado do profeta disse para Naamã: vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes. O versículo 14 diz que ele foi até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes. 7 na Bíblia Sagrada tem um simbolismo importante. Quando nós olhamos para o livro, por exemplo, de Apocalipse, e se a gente olhar para o livro de Apocalipse e entender Apocalipse de forma literal, olharmos assim para o Apocalipse e dizer tudo que está no Apocalipse é literal, a gente vai ficar meio panqueca das ideias. Porque imagina você que o Apocalipse diz que Jesus tem olhos como chama de fogo. Então eu tenho uma criança aqui em casa de 3 para 4 anos. Imagina se eu falar para minha filha Sarinha: olha, Sara, Jesus tem olhos como chamas de fogo. E se ela entender isso como literal, e nós entendermos, na cabeça da minha filha e na cabeça de qualquer um que entender o Apocalipse de forma literal, Jesus é um monstro, porque ele tem olhos como chamas de fogo. Então o Apocalipse é um livro de simbolismo, e a Bíblia também é cheia de simbolismo. E lá no livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Já leu isso lá? Apocalipse capítulo 1 vai dizer que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. A pergunta a ser feita é: Deus tem 7 Espíritos Santos? Até onde eu sei, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Então 7 ali no Apocalipse está falando da plenitude de Jesus. Jesus é aquele que tem a plenitude de Deus. Então, 7 Espíritos é a plenitude. O Espírito, toda a plenitude, toda a presença de Deus estava em Jesus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Verbo que se fez carne e que nós vimos a glória de Deus em Jesus. Em Jesus. A Bíblia, em Romanos capítulo 1, vai dizer que Jesus é aquele que viveu mediante o Espírito de Santidade. Então Jesus foi uma pessoa, nesse mundo, quando ele viveu, uma pessoa plena de Deus. A plenitude de Deus, a totalidade de Deus estava em Jesus. Ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você pode observar isso e entender que, por exemplo, quando Pedro fala quem Jesus é, ele só descobre que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus porque Deus revelou isso a Jesus, a Pedro. Então isso é fruto de iluminação. Agora você observa, lendo os evangelhos, que só é possível saber quem Jesus é através da iluminação de Deus. Mas os demônios, que são seres das trevas, que não têm luz, que não têm iluminação, quando eles olhavam para Jesus, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Por que isso?
Porque eles não encontravam em Jesus brecha. Não havia brecha para eles atacarem a vida de Jesus. Não havia brecha para eles entrarem e atazanarem Jesus. Não havia brecha na vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha a plenitude de Deus. Jesus era uma pessoa aqui nesse mundo cheia do Espírito Santo. E o que a lição que a gente aprende, que lição a gente aprende aqui? Que a gente precisa se entregar plenamente a Deus. 7 mergulhos. Entregue-se plenamente, entregue totalmente a Deus e viva a plenitude de Deus na sua vida. Deus quer que você viva plenamente cheio dele. Mas só é possível viver plenamente cheio de Deus se nós nos entregarmos plenamente a Deus. Não adianta entregar 90% da nossa vida a Deus. Deus precisa ter a nossa vida por completa em suas mãos. E assim Ele transforma a nossa história, transforma a nossa vida. 7 mergulhos, uma entrega plenamente de sua vida a Deus. Entregue sua vida plenamente a Deus. E você viverá uma nova história. Você viverá uma história de sucesso, uma história bem-sucedida, espiritualmente. Eu estou falando aqui de espiritualidade. Eu estou falando de vida espiritual. De uma espiritualidade vitoriosa, de uma espiritualidade saudável, de uma espiritualidade cheia e plena da presença de Deus. Entregue-se plenamente a Deus e viva a plenitude, viva cheio do Espírito Santo. Jesus é aquele que nos ensina o caminho para isso. Eu termino contando uma história. Uma vez eu fui orar, eu estava num quarto de oração, eu morava numa casa, essa casa tinha 3 quartos e ali no 3º quarto que eu tinha era minha biblioteca e lugar de oração, lugar onde eu orava, preparava as pregações, estudo bíblico, era o meu cantinho com Deus. Eu lembro que um domingo à tarde, minha esposa tinha ido orar, meu sogro estava lá em casa também, minha esposa tinha ido tirar um cochilo, meu sogro também, e aí ela tá aqui, cruzou os braços para mim, mas é verdade, ela foi cochilar, e o meu sogro também foi cochilar, e eu fui orar. Eu entrei naquele quarto, e eu não estava muito afim de orar não, irmãos, eu estava pensando em ver o jogo de futebol, eu queria fazer outras coisas, eu não queria orar. E eu entrei ali naquele quarto, dobrei meus joelhos e fiquei ali orando, falando com Deus, falando, Senhor, fala comigo, faz alguma coisa aqui, eu não quero orar não. Eu queria estar lá, eu quero ver televisão, eu quero ver o jogo, daqui a pouco o Botafogo vai entrar em campo, é aquele sofrimento, eu já estou sofrendo agora, né? E a gente sofre, a gente que é botafoguense, sofre desde sempre, né? E aí lá naquele quarto, eu em oração ali, aquela oração meio lesco-lesco, eu orava, mas não orava, Senhor, faz alguma coisa. E aí, naquele dia eu entendi o que é orar no Espírito, né? Que orar no Espírito, tem gente que pensa que orar no Espírito é ficar em espírito de oração. Estou trabalhando, minha mente está orando. Não, se orar com a mente. Orar no Espírito é outra coisa. Tem uma turma aí pentecostal que acha que orar no Espírito é orar em línguas, falar em línguas. Mas eu acho que orar no Espírito é muito mais do que isso, é orar sendo guiado pelo Espírito. E naquele dia, naquela tarde, eu que não queria orar, fui tomado por um sentimento, uma intervenção de Deus, e Ele começou a ministrar e guiar a minha oração. E eu fui orando, entrei num ambiente de oração, naquela tarde, naquele ambiente de oração, algumas palavras foram se formando dentro do meu coração. Isso é orar no Espírito, não era o que eu queria orar. Então, para mim, orar no Espírito é isso. É orar aquilo que eu não queria, mas que Deus, o Espírito Santo, foi gerando no meu coração. E aquele sentimento foi sendo gerado, e de repente eu comecei a orar com um sentimento dizendo, Senhor, eu quero ser como teu filho. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus.
Eu quero ser como Jesus, eu quero viver a plenitude de Jesus. E naqueles dias eu estava estudando Romanos capítulo 1, então eu estava por dentro disso que eu estou falando agora, de que Jesus era um ser humano cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma vida plena, por isso ele viveu em santidade. Ele viveu em santidade porque ele era cheio do Espírito Santo. E aí eu começo a orar por isso, essa oração é formada no meu coração, eu começo a verbalizar em lágrimas, chorando ali, Senhor, eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Jesus, eu quero ter uma vida plena do Espírito Santo. E aí, no mesmo instante, eu senti no meu coração uma voz que dizia, mas o meu filho se entregou totalmente à minha vontade. Uma vida plena do Espírito Santo requer uma entrega total. Você quer viver cheio do Espírito Santo? Você quer viver cheio de Deus? Ter poder para amar aqueles que você detesta? Né? Vamos ser sinceros? Você quer ter poder para perdoar aqueles que você acha que não merece perdão? Você quer ter poder para vencer os seus vícios e os seus pecados? A gente está falando disso. De uma vida espiritual bem-sucedida, de poder, é o poder de Deus que nos faz vencer o pecado, que nos faz vencer as tentações, que nos faz, que permite Deus arrancar esse inferno que tem na gente, essa maneira errada de ser gente e nos fazer ser gente à semelhança de Jesus. Se quer esse poder, é preciso entrega total. Naquele dia eu falei, Senhor, eu quero me entregar totalmente a Ti. Faz da minha vida, faz o que o Senhor quiser. Eu me entrego, eu entrego minha vida e deixo no altar. O altar é lugar de sacrifício, de entrega. Por isso, nessa manhã, eu te convido a entregar sua vida, a colocar a sua vida mais uma vez no altar de Deus e dizer, Deus, talvez eu não tenha entregado tudo. Eu falei para o Senhor que eu entreguei tudo, mas nem tudo está em suas mãos. Eu convido você a orar e a buscar essa plenitude de Deus, a buscar essa vida plena de Deus. Onde você está enfalhado e você quer ter vitória, onde você quer vitória na sua vida, e você sente que tem perdido essas guerras, essas batalhas, pois então, se você for pleno de Deus, a vitória de Deus chegará à sua vida. Sobre o diabo, sobre o pecado, sobre os vícios, sobre as falhas de caráter, sobre tudo. Ele nos faz vitoriosos. Ele nos faz vitoriosos. Mas só é possível através de uma vida plena. Vamos orar? Nesse momento a gente vai orar consagrando nossa vida a Deus. Consagre sua vida a Deus. Consagre aí de onde você estiver agora. E diga a Deus, toma a minha vida. Eu me consagro a Ti. Eu quero ser melhor do que eu tenho sido. Eu quero melhorar a minha vida. Uma vez Agora eu termino mesmo, de verdade. Mas eu lembrei de uma história aqui que eu vivenciei. Eu estava no seminário, estudando numa aula. E o professor dizia assim, nós não temos que ser melhores do que ninguém. Não devemos ter esse sentimento de querer ser melhor que os outros. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém. E aí um aluno chamado Emílio Edson, meu sogro, que foi meu colega de seminário, ele levantou o dedo e disse assim, professor, eu discordo. E aí ficou aqui todo mundo olhando assim para o Emílio Edson, mas que isso? Como assim? E aí ele disse assim, professor, eu tenho que ser melhor do que uma pessoa. Eu, Edson, tenho que ser melhor do que eu mesmo. Eu preciso melhorar a cada dia. É essa melhora, irmãos. É dessa melhora que eu estou falando. É de ser melhor homem, de ser melhor marido, de ser melhor cidadão, de ser melhor em tudo. Só é possível com uma vida plena de Deus. Deixa Deus encher teu coração, tua vida, e fazer de você um ser humano melhor. Um ser humano à imagem e semelhança de Jesus. E aí, se você for pleno, por onde você passar, você vai encarnar Jesus. As pessoas vão ver Jesus na sua vida. E é disso que o mundo precisa hoje. Ver Jesus em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse momento de louvores, de palavra, de estar junto com os meus irmãos aqui, amigos, que me assistem de suas casas. Pai, que Tua graça visite a cada um.
Nós falamos sobre Naamã, mas a história é sobre o Lélio, é sobre o Paulo, sobre a Jéssica, é sobre a Sara, é sobre a Heloísa, é sobre a Sandra, é sobre a Fátima, é sobre a Kátia, é sobre a Edilce, é sobre o Laudião, é sobre o Mateus, a história é sobre a Larissa, é sobre todos nós. Naamã representa todos nós. E todos nós temos nossas lepras, todos nós temos nossos poréns, todos nós temos, Senhor. E nessa manhã nós queremos tomar a decisão de viver dias melhores, de viver melhor, de viver a plenitude de Deus para a nossa vida, de viver, de perseverar por isso, de buscar a direção do Senhor, de andar com gente que nos aproxima do Senhor, de tomar a decisão de a cada dia melhorar e mudar como cidadão, como marido, como mulher, como pai, como filho, como patrão, como empregado, como ser humano. Senhor, de perseverar por essa mudança, de perseverar para viver a transformação do Senhor na nossa vida. De entender que essa transformação o Senhor age da sua forma, da sua maneira, que o Senhor opera um milagre em nós do teu jeito. E de entender, Senhor, que é assim, quando o Senhor age em nós, que vamos sendo cheios da tua presença, da tua plenitude, e que a tua plenitude em nós nos levará a viver dias melhores, a sermos melhores do que nós mesmos, a sermos mais parecidos com Jesus. Por isso eu oro, opera em todos e cada um de nós. Nos ajude a vencer nossas preguiças de orar, a preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de estudar a palavra. Senhor, nos ajude a vencer os nossos vícios e os nossos pecados. Nos ajude a vencer. Santifica a nossa vida. Nos faz parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua vida. Um beijo no seu coração. Que a graça de Deus e a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Obrigado você que esteve conosco até agora. Desculpa aí se eu falei demais, se eu alonguei a palavra. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, sua casa e sua família. Um beijo no coração. Tá bom? Na congregação, Deus abençoe vocês aí. Igreja Viva Esperança, Igreja Congregacional de Vila Norma. Deus abençoe vocês. Vocês aí que estão no Facebook da Elô, que caiu agora há pouco aí, né, no final. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Paz. Um bom domingo, logo mais, às 19 horas. Palavra com o nosso pastor Vanderlei de Castro Silva, na fanpage da ISC de Vila Norma. Um beijo no coração. Sarinha quer dar um recado para vocês. Fala, Sarinha. Não esqueçam de lavar as mãos direitos, para não ficar com coronavírus. Ah, é? Tá bom, chega. Bom dia, gente. Fica na paz. Deus abençoe.